Você já teve aquela sensação estranha de estar buscando uma resposta de Deus há muito tempo e ainda assim sentir que nada muda? Pois é, muitas vezes Deus já falou ao nosso coração, só que a gente ainda não percebeu. Existe um momento secreto onde tudo começa a se transformar, mesmo antes de qualquer transformação aparecer do lado de fora. E esse momento é quando Deus decide tocar algo dentro de você. E talvez isso já esteja acontecendo na sua vida, sem que você tenha entendido. Sabe aquela paz repentina que não combina com o caos que você está enfrentando? Ou aquela impressão insistente que volta, dia após dia, como se alguém estivesse sussurrando algo dentro de você? Isso não é coincidência, isso é sinal. E não importa se você acredita ser pouco espiritual ou se sente que não consegue ouvir Deus como outras pessoas. Deus sempre falou com pessoas comuns nos momentos mais comuns, enquanto elas pensavam que Ele estava distante. Então, não duvide da voz que já começa a se mover dentro de você. Se você está aqui assistindo isso agora, existe uma razão. Seu coração está inquieto por um motivo. Talvez você esteja cansado, confuso, buscando respostas, tentando entender um propósito, ou apenas pedindo um sinal de que Deus não te abandonou. Essa inquietação já é a evidência de que Deus está mais perto do que parece. Então, deixa eu te perguntar algo de maneira sincera. E se aquilo que você está esperando não for algo que Deus ainda vai fazer, mas algo que Deus já falou e você ainda não percebeu? E se a mudança não começar fora, mas dentro, quando a voz dele toca o que ninguém mais vê? Porque quando Deus fala ao coração, tudo muda. Ele reorganiza pensamentos, restaura áreas destruídas, ilumina lugares escuros e coloca você em caminhos que jamais imaginaria. Hoje eu quero te mostrar como Deus fala, porque às vezes não percebemos, como identificar a voz dele no meio do barulho e como sua vida pode mudar de forma profunda quando você entende que Deus não está distante, Ele está falando. Vamos começar entendendo um ponto essencial. Deus fala mais do que você imagina, mas nem sempre como você espera. Muita gente pensa que a voz de Deus é sempre algo grandioso, impressionante, extraordinário. Mas a Bíblia mostra o contrário. Quando Elias buscou a Deus no Monte Horebe, ele viu o vento forte, sentiu o terremoto e viu o fogo. Mas Deus não estava em nada disso. Ele estava numa voz suave. Isso prova algo muito importante. Deus fala de maneira simples, direta e muitas vezes silenciosa. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo, nem com o barulho das suas emoções. Ela guia, ela alinha, ela produz paz. A paz que excede o entendimento, como diz Filipenses, não é apenas um sentimento espiritual solto. A neurociência mostra que decisões tomadas em um estado de calma profunda são mais consistentes e mais alinhadas aos objetivos reais do indivíduo. Ou seja, quando Deus fala, Ele não age apenas no seu espírito. Ele realinha inclusive a sua mente. Existem formas muito claras pelas quais Deus fala ao coração. Uma delas é através de uma paz que não faz sentido. Você está em meio ao caos, mas algo dentro de você diz que vai ficar tudo bem, e essa sensação insiste em permanecer mesmo quando tudo parece desabar. Outra forma é uma convicção interna que não te abandona. Você tenta ignorar aquele pensamento, mas ele volta, e volta, e volta, como se tivesse vida própria. Isso é Deus insistindo por amor. Muita gente também sente a voz de Deus quando uma mesma mensagem começa a se repetir. Pode ser um versículo que aparece em lugares diferentes, ou uma conversa que parece trazer exatamente o que você precisava ouvir. Deus confirma aquilo que Ele quer que você entenda. E claro, Deus também fala corrigindo. Mas a correção de Deus não é humilhante. Ela ilumina. Ela mostra o caminho certo sem destruir o seu valor. Quando Deus fala, tudo muda, porque Ele alinha seu coração com a vontade dEle. Ele muda emoções, percepções, atitudes e até a forma como você enxerga a situação. A psicologia chama isso de reestruturação cognitiva, que é quando você muda a interpretação sobre algo e isso muda suas emoções e comportamentos. É exatamente isso que acontece quando Deus fala. Vamos aprofundar ainda mais, para você identificar claramente quando Deus está falando. Pense na história de Samuel. Ele era apenas um menino quando Deus o chamou pela primeira vez. A voz parecia tão comum que Samuel achou que era Eli chamando.
Isso mostra que a voz de Deus nem sempre chega com brilho sobrenatural. Muitas vezes ela soa como algo normal, até você aprender a reconhecer. Deus fala com suavidade, mas fala de forma consistente. Outro exemplo forte é o de Moisés. Ele estava cuidando das ovelhas, vivendo uma vida comum, quando Deus apareceu e mudou tudo. Uma conversa com Deus redefiniu sua identidade, propósito e destino. Isso te ensina algo profundo. Às vezes você acha que está apenas vivendo mais um dia, mas Deus está prestes a transformar tudo através de uma única palavra, uma única direção, uma única revelação que nasce dentro do seu coração. Também existe a história de Elias, que representa muita gente hoje. Elias estava cansado, esgotado, se sentindo sozinho e pronto para desistir. Mas um simples toque da voz de Deus restaurou suas forças. Uma palavra de Deus devolveu clareza. Quando Deus fala, Ele não só direciona, Ele cura, Ele trata o cansaço emocional, Ele restaura o que o peso da vida desgastou. Ele conduz você de volta ao seu propósito com ternura. Mas você precisa discernir entre a voz de Deus e a voz das suas emoções. Emoções são reativas, elas mudam de acordo com o cenário. A voz de Deus é estável. Ela traz clareza mesmo quando o cenário continua difícil. Uma emoção intensa pode te empurrar para uma decisão impulsiva, mas a voz de Deus te leva para um caminho que gera paz. Estudos mostram que decisões tomadas sob emoções intensas tendem ao arrependimento. Já decisões tomadas em clareza emocional têm consistência. Deus sempre fala trazendo clareza. Então, como identificar se o que você sentiu foi realmente Deus falando? Primeiro, observe se trouxe paz, mesmo que o problema ainda esteja lá. Segundo, veja se confirma a palavra de Deus. Deus nunca vai falar algo que contradiga a Bíblia. Terceiro, perceba se aquilo se repete de forma coerente em momentos diferentes. Deus não é confusão. Quarto, note se aquilo te direciona sem te culpar. Deus corrige, mas não destrói. Agora vamos falar sobre algo essencial. O que você faz depois que Deus fala? O primeiro passo é obedecer, mesmo que pareça pequeno. Muitos milagres da Bíblia nasceram de pequenas obediências. O segundo passo é registrar o que Deus te mostrou. A psicologia indica que quando você escreve algo, o cérebro organiza melhor e isso aumenta a clareza e propósito. Registrar a voz de Deus é forma de honra e forma de manter a direção. Quando Deus fala, Ele acalma primeiro, direciona depois e transforma por último. É como acender uma luz num quarto escuro. O ambiente ainda é o mesmo, mas agora você consegue ver onde está. A luz muda tudo. Quando Deus fala, Ele ilumina o seu interior e a partir daí, seus passos começam a mudar naturalmente. E aqui entra o momento mais pessoal de todos. Pense na última vez que você sentiu uma paz que não combinava com a situação que vivia. Talvez aquilo já era Deus falando. Pense na última vez que um versículo ou uma frase se repetiu várias vezes ao longo da semana. Talvez era Deus tentando chamar sua atenção. Pense na área em que você mais precisa de direção hoje. Deus sempre começa pelo lugar onde você mais se sente perdido, porque é ali que Ele quer iluminar. E lembra daquela pergunta do início? E se Deus já falou e você não percebeu? Muitas vezes a resposta já está dentro de você. Só que o barulho da ansiedade ou do medo te impede de ouvir. Por isso hoje você está aqui. Deus quer alinhar seu coração antes de alinhar sua situação. Porque quando o coração muda, tudo ao redor começa a mudar também. Nada permanece igual quando a voz de Deus toca um ser humano. Agora que você entende como Deus fala, vamos aprofundar ainda mais no processo de transformação que começa dentro de você. Quando Deus fala, Ele não está apenas te entregando uma instrução. Ele está reorganizando você por dentro. Ele está reestruturando a forma como você pensa, sente e reage. Ele está trocando o peso pela leveza, a confusão pela clareza, a dúvida pela confiança, a solidão pela certeza da presença dele. E isso acontece de forma tão profunda que mesmo antes da sua situação mudar, você começa a mudar por dentro. Você enxerga o problema de outro jeito. Você percebe portas que antes pareciam invisíveis. Você sente uma coragem que não estava lá antes. É por isso que tanta gente diz que quando Deus fala, a sensação é como respirar depois de muito tempo preso embaixo da água. Finalmente, você volta a viver. A transformação acontece porque a voz de Deus ativa dentro de você aquilo que estava adormecido.
No fundo de cada pessoa existe propósito, existe potencial, existe identidade que foi colocada por Deus. Mas muitas vezes esses valores ficam escondidos debaixo de traumas, cansaços, medos ou experiências negativas. Quando Deus fala, Ele chama isso tudo de volta para a superfície. Ele lembra quem você é, Ele lembra o caminho, Ele lembra o propósito, Ele cura aquilo que tirou sua força. Agora eu quero te trazer para algo muito importante. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo porque existe uma área da sua vida que está pedindo socorro. Pode ser sua família, seu emocional, sua fé, suas finanças, seu futuro ou uma decisão que parece maior do que você consegue carregar. E talvez você esteja implorando para Deus fazer algo. Mas hoje você está descobrindo que a primeira mudança já aconteceu. Ela aconteceu no seu coração, porque Deus já começou a falar. E eu quero te provocar a refletir. Que parte da sua vida hoje precisa dessa voz? Que área está escura? Que área está perdida? Que área precisa de direção? Deus não te trouxe aqui para te entreter. Ele te trouxe aqui para te alinhar. Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele fala. Ele guia. Ele restaura. Ele transforma. E a grande verdade é esta: Deus não muda seu coração para depois te deixar na mesma vida. Quando Deus fala, tudo muda. Sua postura muda, sua visão muda, sua força muda, sua fé muda. E quando isso acontece, a própria vida começa a se ajustar ao que Deus está fazendo dentro de você. A mudança interior abre portas que a mudança exterior jamais abriria. Então receba essa verdade com sinceridade. Deus está falando com você. Ele está acalmando áreas caóticas. Ele está iluminando lugares escuros. Ele está te direcionando em áreas onde você achava que estava sozinho. E Ele está te preparando para um futuro muito maior do que você imaginava. A voz de Deus não chega para te confundir. Ela chega para te restaurar. Ela chega para te alinhar com o plano real que Ele sempre teve para você. E se essa conversa alcançou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. Deixe nos comentários qual parte mais falou com você, porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos que edificam sua fé. Que Deus fale profundamente com você hoje, e que cada palavra dele transforme não apenas o seu momento, mas toda a sua caminhada daqui para frente. Porque, quando Deus fala ao coração, tudo muda.